Olá, bem-vindos a mais um UW Talks. Desta vez vamos falar sobre um tema que muitas das vezes nós aqui internamente até pensamos sobre ele e refletimos sobre ele, e inclusivamente o feedback que tiramos de clientes é interessante, que acabamos por este tema vir à baila várias vezes. Eu vou já dizer qual é, calma, não fiquem já todos ansiosos. Mas é normal as pessoas perguntarem, afinal a contabilidade tem algum valor para mim, para a minha empresa? Que tipo de valor é que eu tiro da contabilidade da minha empresa? Ou seja, que utilidade é que eu tiro da contabilidade? Nós obviamente estamos do lado de quem faz, dos técnicos, e tentamos obviamente que os reportings que produzimos e tudo aquilo que produzimos possa de facto produzir ou criar valor para os nossos clientes. Portanto, é esse obviamente o nosso objetivo. Mas há aqui algumas questões, e por isso esta breve conversa vamos ter aqui algumas questões que eu gostaria de comentar com os meus colegas, e certamente que vocês gostariam de ouvir os nossos pensamentos, as nossas reflexões sobre essa questão. Eu começaria por dizer, ou começaria por lançar aqui um desafio às minhas colegas, que é: será que um dos fatores pelos quais muitas das vezes o empresário não acha valor ou não percepciona valor na contabilidade tem a ver com diferentes níveis de linguagem? Ou seja, será que as pessoas, de um lado os contabilistas e do outro lado os empresários, falam diferentes linguagens, ou isto é uma ideia minha completamente disparatada? O que vocês acham? Eu sinceramente acho que isso acontece, principalmente quando o contabilista da empresa não se tenta pôr um pouco do lado do empresário. Até porque nós próprios, hoje em dia, e quando tentamos comunicar não só com os nossos clientes, mas através dos nossos conteúdos semanais ou através dos nossos vídeos, nós tentamos sempre fazer uma pequena tradução entre os nossos termos técnicos, os nossos termos do dia-a-dia, aqueles termos que aparecem nos nossos códigos, naqueles que nós utilizamos como base do nosso trabalho, e tentamos sempre traduzi-los para a linguagem comum do empresário, ou seja, uma coisa tão simples como traduzir a palavra coleta, que muitas vezes é utilizada nos documentos contabilísticos, para a palavra imposto a pagar. Okay? É um bom exemplo. Exato, e acho que cada vez mais tem que haver esse esforço também para a contabilidade passar a ser um apoio à atividade e às funções do empresário, do gestor, e não algo que, como não percebemos, também não queremos tentar perceber, ou já não queremos olhar, ou já não conseguimos olhar da mesma forma que conseguiríamos se nos parecesse mais fácil. E achas, Marta, que existe de alguma forma alguma distinção entre o empresário mais pequeno e o empresário maior? Ou seja, a pergunta é: achas que o empresário mais pequeno pode simplesmente descurar a importância dos dados da sua empresa, ao passo que o maior tem que prestar mais atenção, ou isso não tem nada a ver com a dimensão da empresa e é importante para todos? Exatamente, é mesmo isso. Ou seja, é importante para todos haver organização na contabilidade, tanto para um cliente mais pequeno como para um cliente grande, porque aquilo que nós devemos fazer na parte da contabilidade é simplificar, é explicar, é ajudar o cliente a tomar as melhores decisões, se estejamos a falar de um negócio muito grande ou um negócio muito pequeno, porque é importante para o cliente. Até porque as contas são dele, não é? Exatamente. Ele deve tentar perceber as suas próprias contas e se está a ganhar dinheiro, se não está, e portanto no fundo aí pensamos nós, com os três e todos aqui dentro da UW, que é muito importante desde logo que ele pense dessa maneira, porque às vezes parece-me a mim, é uma reflexão também dos lances, às vezes há a ideia de que a contabilidade é para nós, ou seja, nós fazemos a contabilidade para nós. Mas não. Não essa ideia, mas não há. Eu fico com essa ideia muitas vezes que é, tipo, ok, eu vou largar aí os papéis, vou deixar aí os papéis, neste momento já não há papéis, o processo é todo digital, então eu vou colocar os meus documentos na vossa plataforma, eu sou o cliente, e o que acontece muitas vezes é, ok, pronto, entreguei, resolvi o meu problema, não tenho mais nada a ver com isto. E portanto, se calhar temos cabe a nós, que estamos deste lado, fazer um bocadinho de pedagogia nesse aspecto, ou seja, de educar, mas para educar é preciso comunicar. Exatamente. Certo? Querem falar alguma coisa sobre isso? Sim, é isso que nós temos tentado a fazer, ou seja, nós próprios estamos a evoluir ao longo dos anos, estamos a tentar perceber, estamos a tentar comunicar mais e estamos a tentar fazer isto mesmo, ou seja, o cliente entrega-nos a documentação dele, nós tratamos-la, acabamos por a converter em algo legível, compreensível, e depois ajudamos-lo a analisar tanto as suas despesas como os seus rendimentos, uma coisa tão simples como,
por exemplo, olha, aqui está a gastar muito, ou temos de ter cuidado para ver onde é que, ou seja, podemos fazer exemplos muito simples, fazer uma percentagem de determinados tipos de gastos sobre o total das receitas daquele mês, por exemplo. E compará-los, fazendo isso muita vez, que é, por exemplo, comparar, isso são dados que, enfim, não são assim tão difíceis de obter, Exato. nós sabemos onde eles estão, nós sabemos, não sei se vocês sabem, mas nós sabemos, e podemos dizer-vos onde é que eles estão. E agarrar nos dados da empresa e comparar com empresas que fazem exatamente a mesma coisa. Exatamente. Obviamente, estar a comparar uma farmácia com um supermercado, ou comparar uma indústria com uma loja de sapatos, não tem nada a ver. Mas se eu pegar, por exemplo, os dados de uma farmácia e comparar com outra farmácia, ou se pegar os dados de um supermercado com outro supermercado, ou se pegar os dados de uma fábrica de sapatos com outra fábrica de sapatos, o que é que eu posso concluir? Posso concluir, por exemplo, que e até podem ser dimensões completamente diferentes, ou seja, a questão aqui passa por não analisar dados objetivos, mas dados percentuais, dados relativos. Exatamente. Ou seja, como é que eu posso fazer isso? Um dos exemplos que tu estavas a falar, que é, por exemplo, faturação por cabeça, ou seja, eu tenho um conjunto de empregados, não é? Funcionários, numa fábrica com 100 pessoas e tenho outra fábrica com 10. Eu posso ter aqui a fábrica com 10, e isso acontece muita vez, o negócio, neste caso, tem 10 pessoas, pode ser muito mais rentável em termos proporcionais, o outro tem muito mais lucro, mas aquilo pode ser muito mais rentável. Eu posso chegar à conclusão que aquilo que faturo por cada pessoa, ou seja, por cada funcionário que tem, porque cada funcionário é também uma despesa para a empresa, sendo um investimento, não é uma. Pelo menos eu vejo o investimento das pessoas. Há quem não veja, mas eu vejo. E as meninas também veem, eu sei que sim. Mas pronto, mas há um custo que está na nossa noção de resultados, que são os custos com o pessoal, portanto, uma vai ter um volume muito maior que tem 100 e outra tem um volume muito maior que tem 10. Também vai faturar muito mais, a outra, à partida não. Quer dizer, se for ao contrário, então é que qualquer coisa que não bate 100. Mas como é que se analisa? Vamos ver a média do setor, vamos ver, por exemplo, qual é que é o valor de faturação por colaborador, qual é o valor de faturação, qual é a margem direta que essa empresa tem. É sempre muito importante É muito posicionar a empresa, o nosso cliente, na sua realidade, no seu setor. Exatamente, e compará-lo, quer que seja na sua zona geográfica, quer que seja a nível nacional, portanto, dar-lhe a ideia, olha, atenção, que você aqui, a sua empresa, tem um rácio de rentabilidade, de margem, de 30%, enquanto o seu setor tem 40%. Então, se calhar, se eles têm 40 e você tem 30, há aqui qualquer coisa que vamos tentar perceber porquê. Pode estar a falhar e vamos analisar e vamos tentar converter isso em números. Não, e sobretudo, o que é importante aqui é tu falares a linguagem que ele vai entender, ou seja, se tu lhe deres a dimensão, uma coisa que podes fazer, faz-me sempre lembrar aquele cliente que nós temos, né? Que era a história do você não traga o balancete. Eu nunca mais esqueci a história de você não traga o balancete. Temos um cliente que pronto, a Rafaela conhece bem, a Marta não conhece pessoalmente, mas já ouviu esta história certamente, que era você não traga balancetes. E de facto, os balancetes não são coisas que se entreguem a clientes. É a nossa opinião, assim, não faz sentido nenhum estar a entregar um balancete como peça de análise. É uma coisa completamente... Aliás, nem eu já tenho paciência para olhar para balancetes fora ao cliente, não é? Portanto, o que se tem que entregar ao cliente, o output do nosso trabalho, tem que ser uma coisa visual, tem que ser uma coisa que se perceba e que vá de encontro exatamente àquilo que o cliente dá importância. Se o negócio do cliente é muito focado na margem, estamos a falar da questão da margem, então vamos focar na margem. Se o negócio do cliente é serviços, por exemplo, então já não tem margem, porque não compra e não vende. Então não vale a pena falar de margem, vamos falar de outras coisas, há outros indicadores, há a questão do custo por pessoa, há a questão do custo comparativo, há a questão da autonomia financeira, por exemplo, não falámos ainda dessa questão da parte financeira, mas é importante, por exemplo, para a análise bancária, quando a empresa vai pedir um financiamento, é importante ter uma autonomia financeira 20%, 25%, 18%, no mínimo, 15%, enfim, abaixo de 15%, abaixo de 10%, a coisa já começa a ser um bocado complicada. E é importante que as pessoas percebam, e nós temos que fazer esse esforço, de nos colocar do lado de lá. No fundo isto é empatia. Vamos lá falar um bocadinho da questão da empatia, porque eu acho que o conceito de empatia aqui, nesta relação que se tem com o cliente, é de facto muito importante. E eu convidava aqui as minhas excelentíssimas colegas a partilharem um pouco do que é o vosso dia-a-dia nessa relação com o cliente, da empatia que se tem que criar com ele, como é que, enfim, se temos ou não interesse em conhecer o negócio do cliente, o que é que isso ajuda, pronto, no fundo, estes desafios do nosso dia a dia. Sim, nós acabamos por nos desenvolver muito ao longo dos anos e começámos a perceber que muitas vezes o foco está em perceber o cliente, em conhecer o cliente e, sobretudo, em entender, pôr-nos do lugar dele e entender o que ele realmente quer. E nós estamos a conseguir adaptar-nos, estamos a conseguir evoluir com cada um deles. E cada vez mais é importante conseguirmos perceber isso, identificar
as dores, digamos assim, do nosso cliente, tal como tínhamos dito, se é a margem, se é o relatório, se é a reunião, se é a simples consultoria, exato. Para nós próprios conseguirmos trabalhar nisso e todos os meses conseguirmos fazer um trabalho de equipa, porque é isso que nós somos. Nós somos uma equipa, o cliente entrega-nos as coisas, está à espera de algo de nós, ou seja, do nosso output, porque confia em nós e é isso que nós queremos. Essa é uma questão interessante também. Confiar em... Só de sublinhar isso, desculpa interromper, acontece muita vez, não sabemos se acontece em outras empresas nossas concorrentes, mas aqui acontece. Os clientes, quando chegam a nós, vêm com uma expectativa muito alta. Sim. O vosso sorriso diz tudo, o cliente, mas é verdade. Eu estou mais na área comercial, ou seja, naquele primeiro contacto, e noto que os clientes, quando vêm falar connosco, ou quando nos contactam, vêm com uma expectativa muito alta, no sentido em que acham, não sei se estão enganados ou não, mas eles acham que vão obter aqui algo que não obtêm em outros sítios. Estão completamente enganados. Mas pronto, pá, isso é assim. A vida é mesmo assim, o mundo é assim. Mas acho que não, pelo menos acho que não. Estou convicto, pelo menos acordo de manhã todos os dias a pensar que de facto não andamos a enganar ninguém. Mas acontece isto, ou seja, isto também nos coloca um desafio. Isso estavas a dizer, acaba por colocar a fasquia mais alta e essa questão porque a expectativa é muito importante. Exatamente. E nós falamos muitas vezes até nisso e dizer assim, vai pá, muita atenção aos primeiros 3 meses do cliente, porque de facto o cliente é aquele primeiro embate e tu não casares uma primeira boa impressão, só tens uma oportunidade. Porque se tu falhas ali no início com o cliente, se tu não te preocupas, não entendes, não vais, não tentas, não... porque é óbvio que o cliente, durante aqueles primeiros 3 meses, vai-te contactar mais vezes, ou vai-te pedir mais coisas, ou vai-te perguntar mais coisas, porque tem a expectativa de que os problemas que ele tinha, não é? Tudo aquilo que ele tinha, dúvidas, e será que eu estou a fazer bem? Será que eu estou a poupar? Será que o meu negócio é rentável? Será que eu podia pagar menos? Essas dúvidas que ele tinha, ninguém as tirou, por isso é que ele foi à procura de outra solução, ele está na expectativa que tu vais resolver. Exatamente. E nós queremos todos os dias corresponder a essas expectativas. Mas não é fácil. Não é fácil. Ou seja, somos autênticos atletas de alta competição. Por exemplo, eu há pouco tempo tive uma reunião com um cliente novo e aconteceu ele não saber nada daquilo que tinha que entregar, como é que funcionava e desde então, desde o início tenho acompanhado e tenho respondido atempadamente e a horas, porque se nós, ou seja, formarmos também o nosso cliente e mostrar que a organização é fundamental, a organização deles no negócio é fundamental para a contabilidade também e para nós conseguirmos trabalhar. E ontem, e nessa reunião, por acaso aconteceu o cliente por fazer-me imensas perguntas e assim que acabou a reunião segui com o e-mail com todas as questões, a responder todas as questões, também para ter a certeza daquilo que nós dizemos que está correto. Isso é importante. Exatamente. Não sabemos tudo, nenhum de nós sabe tudo. Exatamente. E não temos que saber tudo na ponta da língua. Isso às vezes é uma expectativa que nós criamos a nós próprios, porque há aqui 2 expectativas. Uma é uma expectativa que o cliente tem em relação a nós. E outra é a exigência que nós colocamos aqui dentro de nós outros. Exatamente. E a expectativa que criamos a nós próprios. E isso é uma coisa também que tem que ser gerida. Temos que gerir as 2 coisas. E às vezes, acontece também, e eu pelo menos noto isso, isso é bom, o que eu vou dizer é bom, embora gerível. A expectativa, ou seja, a exigência que nós colocamos do nosso lado, até supera a expectativa do cliente. Isso acontece muitas vezes. Não todas as vezes, mas acontece às vezes. E aquilo que é preciso perceber é que, e essa questão da resposta, a nossa resposta não tem que ser imediata, nem deve ser imediata. Porquê? Porque, especialmente na questão fiscal, na contabilidade também, mas especialmente no campo fiscal, qualquer pormenorzinho que às vezes numa conversa de telefone, ou seja, você cliente liga para aqui e faz uma pergunta. E nós utilizamos aquela palavra que ninguém gosta de ouvir nestas coisas, que é o depende. Ninguém gosta de ouvir o depende. Então, mas eu vou pagar mais ou não vou? Ou pago assim, ou pago assado, ou pago frito, ou pago cozido. Depende. Então temos que... O que é que temos que fazer? Temos que estudar a sua situação e então aí, a partir daí dar-lhe uma resposta. Porque às vezes nós podemos pôr em nós a pressão de dizer assim, não, eu tenho que saber responder isto tudo já à primeira. Não é verdade. Não é verdade. Nem muitas vezes o cliente está à espera disso, ou se tiver, nós temos que explicar, não é que isto é a complexidade desta questão, não permite que nós cheguemos aqui. Isto é uma coisa, é dizer, qual é o seu número de calçado? E a gente, ok, vai, experimenta, e a pessoa chega ao calçado dentro do sapato e leva. Aqui não é assim. Isto não é uma fábrica de sapatos, nem uma loja de sapatos. Isto é preciso analisar as coisas, cada situação é diferente das outras, são todas diferentes, e portanto não dá para chegar aqui
Isto é, eu costumo dizer, não é? É aquela história do alfaiate e do pronto a vestir. Isto é mais alfaiate que pronto a vestir. Ou seja, o casaco dá naquela pessoa e dá na outra. Aqui, o casaco tem sempre qualquer coisa diferente. Há sempre um botão a mais, um botão a menos, a cor, o cabelo, há sempre qualquer coisa. Qual é que é, eventualmente, a maior, ou as maiores queixas relativamente dos clientes, neste caso, dos clientes, relativamente à informação que recebem? Ou seja, qual é que é, segundo a vossa experiência, de lidar com vários clientes, qual é que é, quando os clientes nos chegam, do que é que eles se queixam mais? Relativamente a esse assunto, as queixas maioritárias é mesmo porque a informação encontra-se desatualizada. Ou seja, quando assim que chega a informação, ela já não é possível utilizarmos essa informação, ou o cliente já não pode utilizar essa informação para tomar decisões imediatas, porque já não faz sentido. Ou seja, temos dois níveis, digamos assim, podemos ver isso duas óticas. Primeiro temos um problema que já falamos há pouco, que é ele recebe essa informação e não sabe, portanto, se não houver um esforço, não é? Um esforço, que era o que tu dizias há pouco, aquele esforço de explicar a tal questão da margem, disto, daquilo, de análise, está a história, não quero aqui balancetes, portanto, claro. Se eu mando o balancete, tem duas hipóteses, não é? Tem duas, normalmente tem uma, mando o balancete e ninguém olha para ele. Agora vai o balancete direto para o banco e o cliente nem olhou para aquilo, nem percebe nada do que é um balancete. E depois tem outro nível, outro patamar de problema, que é esse balancete. Nós estamos agora, estamos em outubro, ou novembro, ou dezembro, e estamos a receber um balancete de junho, ou de julho, ou de agosto. Ou seja, são dois níveis de problema. Um, eu não percebo o que é que me enviam. Dois, enviam-me tarde. É isto que estamos a falar. Então como é que, Rafaela, como é que tu achas que nós podemos trabalhar? O que é que tu tens a dizer sobre a solução? Isto é o problema, identificamos o problema. A Marta descreveu aqui uma situação que corresponde à minha expectativa também e da tua vivência eventualmente também, que é, ok, o cliente queixa-se, recebe a informação que não entende e recebe a informação tarde. Portanto, tem dois problemas, dois níveis. Como é que nós resolvemos um e como é que resolvemos outro? Ou será que resolvendo um, resolvemos o outro? Estão um pouco interligados. Isto porquê? Já há pouco a Marta falou nesta questão que nós valorizamos muito, que é o trabalho em equipa. Nós aqui com os nossos clientes trabalhamos em equipa. E é isso mesmo que nós tentamos fazer aqui dentro, que é, se vocês nos entregarem informação mensalmente e de forma atempada, nós conseguimos trabalhá-la, conseguimos torná-la visível e agradável aos olhos do empresário, do gestor, para quem seja que precise daquela informação, e conseguimos mostrar-lhe como é que ele vai conseguir prever o futuro da sua empresa, o próximo mês, os próximos 2, 3 meses, como é que vai acabar o ano. Isto porque há métricas e há soluções. Eu obrigatoriamente que só lanço na contabilidade aquilo depois, ou seja, os documentos depois deles me chegarem. Eu só recebo a informação do cliente um mês depois. Porquê? Porque ele vai estar no mês, por exemplo, de outubro, a fazer as suas compras e as suas vendas, e só no último dia é que ele está pronto a organizar toda a informação para me entregar. Claro. E eu vou trabalhá-la, ok? Mas há métricas e há soluções. Há a questão dos orçamentos, há a questão da previsão, claro. Estimativas de custos fixos. Nós sabemos quais é que são os custos fixos dos nossos clientes e nós sabemos, mais ou menos e também diariamente, quanto é que eles estão a faturar. Então, aquilo que tu estás a dizer é quase... Aquilo que estás a dizer, se eu estou a entender bem, é quase termos a capacidade de fazer a contabilidade antes de recebermos os documentos. Exatamente. É disto que estamos a falar. É disto que estamos a falar. Porque não é assim tão difícil quanto isso, ok? Porque, por exemplo, para uma empresa de prestação de serviços, nós sabemos que maioritariamente os seus custos estão no pessoal, ok? Se eles vendem serviços, eles têm que ter recursos para conseguir vender esses serviços. Vendem horas, no fundo, quem vende serviços vende horas. Exatamente. São horas de pessoas. Exatamente. E nós sabemos quais é que são os custos associados. Porque há regras, digamos assim, que nós utilizamos que nos permitem fazer deste custo um custo fixo muito constante, ou seja, nada variável, ok? Então, eu já sei, a priori, qual é que vai ser o custo fixo daquele cliente e já sei qual é que é a faturação dele, porque diariamente eu tenho acesso às vendas, tenho acesso aos seus rendimentos e isso é possível. Okay? Não é como as minhas compras que eu vou ter que esperar que chegue ao final do mês para que o cliente consiga organizar a sua documentação. Ou do trimestre, ou do... Exatamente. Porque há clientes que se queixam que têm os tais balancetes, por isso é que é os tais 2 níveis, recebem o balancete, não entendem e então possível recebem um atrasado. A lógica aqui é exatamente inverter ou virar esta mesa, que é, exatamente. Eu vou-te dar não o balancete, vou-te dar um relatório que tu vais entender, porque vou construí-lo contigo,
Ou seja, a ideia é a tal, e isto que isto é muito importante, que é nós não olhamos para nós próprios enquanto equipa fechada, nós olhamos para o cliente, olhamos para si enquanto parte da nossa equipa. Isso é muito importante. Primeiro essa questão. Segundo, fazemos o tal exercício de empatia que falámos, que é nós colocamos daí, desse lado, e sabemos exatamente isto, que é o que é que me interessa a mim saber. Para trás, com 3 meses de atraso, ou agora e para a frente. Qual é a resposta? Agora e para a frente. Eu também tenho uma empresa, também sei que a informação que eu queria, que eu quero na minha empresa, é para a frente. Para trás, ok, eu gosto de saber. Para já tenho que saber atempadamente. Não é estar a ver, olha, agora estamos a ver junho. Junho já estamos quase no fim do ano. Isso já não interessa. E isso depois tem um efeito, toda essa análise e essa, digamos assim, esse olhar para a frente, tem obviamente um efeito prático, não é? Para além da questão da análise, que é importante, mas tem um efeito prático. Qual é o efeito prático? Agora é que vos apanhei. Qual é o efeito prático? Qual é o efeito Qual é o efeito prático disso? Como assim? Então tu prevês, tu fazes uma previsão e consegues fazer a previsão do ponto de vista económico ou financeiro, económico, resultado, financeiro, equilíbrio, dívidas e valores a receber, ativos, enfim. E consegues outra coisa dentro disso. Consegues saber ou projetar o imposto. Sim, isso é verdade. E isso muda tudo. E não só projetar o imposto, como também projetar a poupança que eu consigo Pronto, aplicar mas porquê é que consegues ir à poupança? Porque consegues projetar o imposto. Exatamente. Porque se estiveres a fazer essa análise em abril do ano a seguir e dizes ao homem, olha pá, você tem aqui 50 mil euros de IRC para pagar, que ele faz é meter as mãos na cabeça e tu metes as mãos na cabeça com ele. Como nós Só fazemos, tem que exatamente. aumenta a ti, efetivamente, só que aumenta a ti na desgraça. Portanto, não há nada a fazer aí, porque aí estamos em abril e agora o que a gente vai fazer? Não, o que a gente tem que fazer, se tu conseguires fazer, se o teu processo for proativo, em termos de projeção, tu eventualmente em novembro, ou em outubro até, ou em dezembro, consegues, ok, este ano isto projeta-se um resultado desta dimensão. E daí deriva um imposto deste valor. E esse imposto pode ser até um valor, o cliente, ok, pronto, estou satisfeito com esse valor, estou confortável. Ou então, há alguma coisa que eu possa fazer, não tenho investimento para fazer, por acaso tenho, estou a pensar fazer para o ano. Então não faça para o ano, faça já. Porque se fizer já, eventualmente há um impacto, há esse benefício que ele tira desse investimento. Portanto, só que eu isso só consigo fazer se eu estiver a trabalhar para a frente. Se eu estiver a trabalhar para trás, já não consigo fazer nada disto. Certo? Sim, certo. E há aqui uma ferramenta muito importante no meio disto tudo. É sempre a comunicação. É o cérebro. E a comunicação. A comunicação é muito importante. É muito importante transmitir informação, é muito importante receber feedback e é isso que nos permite todos os dias melhorar e trabalhar bem em conjunto. Exatamente. Muito bem, tivemos aqui mais um W Talks, desta feita tentarmos, enfim, trocar aqui algumas ideias sobre a utilidade da contabilidade para os empresários e neste caso para os nossos clientes e dar a nossa visão daquilo que do nosso ponto de vista, da nossa experiência ou são os problemas que nos chegam, a forma como nós tentamos dar a volta a eles e a forma como nós os tentamos resolver. Em resumo, trabalho em equipa, o Rafael referiu, é muito importante, trabalho em equipa, a questão da empatia, que a Marta também falou, portanto está aqui, digamos assim, 3 ou 4 ferramentas e a questão da comunicação, portanto temos que criar aqui quase um triângulo, empatia, comunicação e equipa. Acho que é no fundo um ciclo, pronto, um ciclo, um triângulo, várias formas de fazer um ciclo, um triângulo, um quadrado, qualquer coisa, pronto. Trabalhem em equipa, sejam empáticos e comuniquem. Eu acho que é, no fundo, se quisermos resumir, é a forma como, pelo menos nós trabalhamos e achamos que se deve trabalhar para exatamente se obter resultados melhores que aqueles que, obviamente, os clientes nos procuram tinham antes. No fundo, é esse o grande objetivo. Ok? E agora? Se gostou, coloque like e siga-nos no nosso canal. Já sabe, não percam, porque isto está sempre a sair novidade.